Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal do novo ano? Aqui é o professor Juan, agora completamente sarado, completamente curado, belo, maravilhoso, aqui estou. Nada que um chazinho de limão com mel e alho que não resolva, né, minha gente? Hoje nossa aula é sobre a Guerra da Coreia. Eu espero que vocês gostem, porque esse tema, especificamente, a gente já começa a observar como que a Guerra Fria dos anos 60, 70, 80 e 90 pode se espelhar em conflitos indiretos, como que uma batalha que ocorre do outro lado do continente tem muito a ver do que está acontecendo entre o globo terrestre, beleza? Mas vamos à nossa aula de hoje. A Coreia, pessoal, desde 1910 é um continente muito sofrido que passa ali por uma série de questões de invasões estrangeiras. A Península da Coreia, ela sempre foi um protagonismo ali enquanto que um local onde era necessário se invadir. Por quê? Mesmo a China, mesmo o Japão, os Estados Unidos, a União Soviética, todo mundo queria aquela península, porque além de tudo ela dá um acesso à região ali do Mar do Sul da China. E essa região ela é muito preciosa para quem quer empreender algum tipo de conflito ou de dominação do Pacífico. Beleza, Juan, mas e aí? E aí que quando chega no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o povo coreano acha que finalmente vai ter paz na vida. Não vai, né? Quando chega em 45, tem uma reunião entre a União Soviética e os Estados Unidos e eles decidem que as regiões devem ser divididas igualmente. E aí eles vão fazer uma divisão arbitrária entre o meio da Coreia, onde o sul fica para os Estados Unidos, muito mais interessado no domínio pacífico, e o norte fica para a União Soviética, que estava mais interessada na região ali do Cáucaso e ao seu sul, onde fica algumas regiões de petróleo. Beleza. Quando faz essa divisão, o que nós começamos a perceber é um escalonamento de poderes, tanto do lado do norte quanto do sul. Porque eles eram os maiores exemplos de o que acontece com um país que é patrocinado por um dos lados da Guerra Fria. Enquanto que o norte era patrocinado pela União Soviética, o sul era patrocinado pelos Estados Unidos. Então começa aqui o exército a mostrar o poder que eles tinham nesses países, ao invés da própria pátria. Porque era pouco provável que os Estados Unidos e a União Soviética literalmente abrissem um conflito aberto entre as duas, tá? Que eles saíssem na porrada literalmente entre os dois, era muito provável que não haveria mais mundinho hoje em dia, porque as bombas atômicas eram suficientes para explodir a Terra mais de 5 vezes, para vocês terem ideia. Mas a União Soviética, ela percebe que a Coreia do Norte, se bem equipada, consegue inclusive tomar a Coreia do Sul, e aí ela não tem responsabilidade nenhuma, não. Os caras quiserem invadir lá, pegar a casa dos outros, eu não tenho nada a ver. Eles que fizeram aquilo ali, eu não tenho culpa. É quase que uma analogia que eu gosto muito, quando dois pais não se gostam e colocam os filhos para brigar na escola entre si. Por mais que seja absurda essa rinha de criança aí, é um exemplo que eu acho que é muito válido para ser usado aqui nessa situação especial. E para evitar que esse escalonamento aumentasse exponencialmente, próprios Estados Unidos e a União Soviética estabelecem uma linha divisória imaginária, que é conhecido como até hoje como Paralelo 38, e estabelece também dois governos, um no norte e outro no sul, cada um com as suas respectivas ideologias. Do norte seria uma república comunista liderada pelo Kim Il-sung, que é o avô do Kim Jong. Eita, mas os nomes são muito complicados. É o Kim Il-sung, é o avô, e o Kim Jong-il é isso. Kim Jong-un é agora o neto. Beleza. Ó, vamos lá então, para facilitar. O Kim Il-sung, o avô, é o primeiro presidente da Coreia do Norte. Enquanto que no sul nós temos o Son Jae-il, que é tido como presidente também da República Democrática do Sul. Essa por si que era capitalista. Então nós temos aqui dois governos, cada um representando uma ideologia, e eles vão começar alguns atritos. Mas esses atritos ainda não vão escalar em uma guerra. Tanto que os Estados Unidos e a União Soviética retiram suas tropas em 1948 e 49, e aí os coreanos ficam por si só durante alguns anos ali em uma relativa paz. No princípio, a Coreia do Norte era para ser apenas um exemplo mesmo. O Stalin não tinha interesse nenhum de que a Coreia do Norte invadisse a Coreia do Sul, porque ele tinha um medo de que isso escalonasse para um conflito aberto com os Estados Unidos. E ele sabia muito bem a potência que esse conflito teria. Então, o que acontece ali, Juan? Bom, a Coreia do Norte, ela começa a se achar demais, digamos assim, né, queridinha? Baixa a bola. Ela pensa que ela consegue, através do seu regime comunista, através do totalitarismo da guerra soviética, tomar ali a Coreia do Sul dos Estados Unidos. O Stalin fala, não estou muito afim de fazer isso não, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te dar logística e suprimento,
E aí o que você faz, o problema é seu. Só que acontece a Revolução Chinesa, que a gente vai ver numa próxima aula, e essa Revolução Chinesa ela vai ter uma proximidade muito maior com a Coreia do Norte do que a própria União Soviética. Por mais que ambos os regimes sejam comunistas, a Revolução Chinesa ela vai estabelecer um regime separado da União Soviética. Porque as relações ali entre os comunistas eram sempre de que a União Soviética era a líder do bloco comunista. Já a China não aceitava isso desde sempre. Sabe? Ah, não, líder o quê? Eu vou cuidar aqui da minha casa e você que se lasque para lá. Então a Revolução Chinesa ela vai observar ali que talvez a Coreia seja um local onde ela pode estabelecer uma influência. Com medo dessa influência da Revolução Chinesa, o Stalin manda tropas e um pouquinho de armamento, alguns caças, alguns tanques de guerra e alguns tipos novos de rifle, entre eles o AK-47, para que eles comecem a se equipar para uma guerra futura. Caso houvesse uma interferência da Revolução Chinesa, o Stalin já tinha dito que retiraria todo esse suprimento, todas essas armas, todo esse apoio que ele havia dado para a Coreia do Norte. Enquanto isso, a Coreia do Sul está observando tudo isso, não é besta nem nada, começa a pedir ajuda também para os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz o mesmo movimento que Stalin, não quer entrar num conflito aberto, ele tem medo desse tipo de guerra, ele manda soldados para ajudar a treinar, manda equipamentos e suprimentos a início. Mais tarde vai ter a presença de alguns soldados e alguns batalhões americanos, mas a princípio a grande maioria é apenas para treinar e dar suprimento e arma para esse povo poder se degladiar. É basicamente ensinar a brigar e dar um pouquinho ali de ajuda na logística que envolve uma mobilização militar desse tamanho. A guerra vai eclodir de fato em 25 de junho de 1950, quando a China pega ali um grupo maciço da sua população que é descendente de coreanos e lutaram na Guerra Civil Chinesa e manda para a Coreia do Norte como forma de auxílio de forma escondida. A ideia é que a Coreia do Norte vai mentir para a União Soviética, falando que na verdade ela está chamando de volta essas pessoas que faziam parte da etnia coreana, e aí o Stalin meio que faz nem vi então, beleza, fica nessa aí. E vai engrossar massivamente as fileiras do exército norte-coreano, até que eles começam uma investida e a guerra explode de fato. Quando essa guerra inicia, aí nós vemos de fato um conflito real de realmente dois lados separados e ali estão se degladiando pelo domínio da península coreana. Dentro da história da Coreia, a gente pode dividir a guerra em 3 fases. A primeira é quando a guerra de fato inicia, e aí por uma questão simples de poderio militar ser muito superior na parte do norte, a Coreia do Norte quase vence assim em termos de 3 meses. Ela consegue tomar inclusive a cidade de Seul, que era a capital da Coreia do Sul. Fica meio que estacionado parte das tropas sul-coreanas apenas no distrito de Ponjang, que é bem pertinho ali do que a gente conhece hoje como a ilha de Danjang, que é uma ilha que o pessoal vai lá para fazer férias e tudo mais. Essa turma ficou escondida ali porque o medo era de que realmente a Coreia do Norte vencesse. Sobrou alguns fortes e eles conseguiram manter uma resistência. Só que quando os Estados Unidos olham isso e falam assim, eita, preula, eu vou perder meu porto ali que eu precisava para poder lutar contra a China se caso isso aconteça. Então o que os Estados Unidos faz? Ele começa a enviar tropas de verdade agora para lutar ao lado dos coreanos, e isso faz com que a guerra mude de fase. Entramos na segunda. Nessa segunda, a porradaria estanca de uma forma inacreditável, milhares de pessoas morrem. Se espera de que entre 1952 até 1953, que foi essa segunda fase, tenham morrido mais de 250 mil coreanos. É gente pra caramba, principalmente porque agora os Estados Unidos começou a levar as suas novas armas de guerra. Se na Segunda Guerra Mundial o avião já se mostrou importante, agora então nem se fala. Os Estados Unidos começou a desenvolver os seus primeiros jatos e está apresentando eles para o mundo ali na Guerra da Coreia. Isso é algo muito que acontece bastante nas guerras da Guerra Fria, tá? Esses conflitos que são indiretos do lado soviético e do lado americano, eles são um palco para mostrar quem que tem aí o melhor armamento. Os Estados Unidos então tinham os melhores aviões, os seus jatos fazem um estrago em bombardeio na parte norte da Guerra da Coreia.
muitos de vocês talvez se perguntam assim, por que a Coreia do Norte até hoje odeia tanto os Estados Unidos? É porque os bombardeios que aconteciam na parte norte, nenhum tinham pilotos coreanos, eram todos americanos, com bandeirinha e tudo mais. Então, existe uma memória muito fixa na mente desse pessoal de quem traz as bombas do céu para cá, quem vem bombardear minha casa, são os americanos, não são os coreanos do sul. É realmente a galera estrangeira. Isso talvez explique um pouquinho desse ódio tão grande que eles têm pelos americanos. E aí, nessa segunda fase, nós também temos a participação efetiva de outros soldados estrangeiros. Alguns comunistas do mundo inteiro vão lutar pela parte norte, algumas pessoas vão se voluntariar, inclusive brasileiros, para lutar na guerra pelo lado da Coreia do Sul, e esse conflito começa ali a se estacionar. A terceira fase, então, vai ser marcada porque, com o avanço dos Estados Unidos ajudando, a Coreia do Sul consegue empurrar a Coreia do Norte quase também ali na beirola da China. E a China fica preocupada que os Estados Unidos dessem uma empolgada e resolvessem invadir um pedaço do seu território. Em contramedida, o que ela faz? Ela entra, de fato, no conflito, fazendo com que esse conflito agora tenha um outro sentido muito mais sanguinolento e perigoso, porque pode estourar uma guerra, fato, entre a China e os Estados Unidos. Com a chegada da China no conflito, a situação vai ficar mais equilibrada, porque os Estados Unidos não podem mais fazer bombardeio igual doido na parte norte, porque eles podem atingir uma base chinesa e aí a situação fica pior. E eles também não podem avançar muito ao sul, porque os Estados Unidos podem fazer uma contramedida ali e a situação fica pior. O que acontece então, Juan? Lembra do dito paralelo 38, que dividiu a Coreia entre dois lados? Então, o pessoal vai ficar nas proximidades da região. Essas proximidades vão ser marcadas principalmente porque existe uma zona que é muito montanhesa ali. Muito montanhosa, que é muito montanhosa. E essa região, ela é perfeita para marcar uma fronteira natural. As tropas ficam estacionadas basicamente uma do lado da montanha e a outra do outro lado, ao fato que eles chegam a um acordo. A ONU faz uma recomendação, os Estados Unidos aceitam, a Coreia do Norte aceita, a Coreia do Sul também, e eles fazem uma trégua. Isso é importante. Até hoje, no papel, a guerra da Coreia não acabou. O que está acontecendo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é uma trégua. A guerra ela acaba quando você tem o assinado de um tratado de paz, reconhecendo quem ganhou e quem perdeu. E aí a história é até um pouco curiosa, que quando chegaram no momento ali para fazer a negociação, ambos os lados falam assim, então, a gente venceu, a gente quer esse pedaço. Enquanto que, na verdade, ninguém acabou vencendo essa guerra, apenas houve uma grande perca ali de vidas humanas, principalmente a Coreia vai ficar ali com um flagelo muito grande entre a distância que havia entre as famílias. Muitas famílias foram rompidas porque algumas moravam na parte norte e outras moravam na parte sul. A Coreia não é tão grande assim, vale lembrar. É como se você tivesse um familiar que mora em Sinop e você é de Cuiabá, e por conta dessa guerra vocês nunca mais vão se ver, ou vocês podem se ver em campo de batalha, o que causa uma situação muito traumática dentro da cultura coreana até hoje. Hoje em dia a situação é um pouquinho mais bem resolvida, eles não têm mais tanta assim aflição e ódio um do outro. Inclusive, existe na Coreia um sentimento anti-estrangeiro muito maior do que anti-coreano. É muito mais simples para o coreano. Teve uma pesquisa ano passado, que eu queria trazer isso em sala para vocês, vou colocar no material extra, tá? Vale a pena vocês darem uma lida na notícia. Que esse local, por exemplo, ele vai ter um sentimento nacional muito mais forte. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ambos concordam que eles poderiam se aliar contra o Japão, poderiam se aliar contra a China, poderiam se aliar contra os Estados Unidos, porque eles veem que um lado da outra guerra é como se fossem primos. É como se a Coreia do Sul olhasse para a Coreia do Norte e falasse assim, é aquele primo lá que eu não gosto muito, mas ele ainda é minha família, ele ainda é coreano. Ao contrário do japonês, do chinês, do estadunidense, que são um outro povo que está tentando invadir aqui a nossa terra. Só uma suposição, tá? Então a guerra ela acaba de fato em 26 de junho de 1953 e ela não acaba como um assinado de tratado de paz, é apenas uma trégua que era para ser temporária e manteve-se até hoje. Existe no paralelo 38 1,5 km de zona desmilitarizada. Se você tentar ir lá, tirar uma foto, bater um pezinho lá, você provavelmente vai ser preso, tá? Então fica a dica aqui, pós-corona, quando a gente puder viajar e você quiser conhecer a Coreia do Sul e for reconhecer o paralelo 38, não façam esse tipo de coisa, é perigoso, tá? Pessoal, vou terminar a sala de hoje por aqui.
Espero que vocês tenham gostado, principalmente aprendido. Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.